Antes de mais nada, calma! Muito bem, esse vídeo existe por conta dos comentários do VideoQuest 62 parte 1 sobre One Piece. A gente sempre lê os VideoQuests, a gente sempre lê os comentários e eu sempre levo muito em consideração os comentários, até num nível não saudável de levar em consideração. E muitos comentários geram temas interessantes que a gente tenta abordar em leitura de e-mail e não consegue, porque não dá. Dá pra fazer coisas interessantíssimas só com os temas levantados em comentários do VideoQuest. Eu vou tentar fazer isso agora. Dois assuntos em particular me interessaram muito nesses comentários. Foi primeiro, as pessoas muito irritadas com a nossa declaração de que o Zoro não é um personagem tão interessante assim, e eu vou falar isso agora. E o outro ponto que a gente fala sobre o Luffy não ser um bom capitão, e as pessoas falarem de realismo e tal, e eu quero fazer isso num outro vídeo. Alguma hora eu vou falar sobre isso, sobre realismo em One Piece. Então aqui a gente vai falar sobre construção de personagem. Então, essa é a primeira coisa. Segundo, falando em construção de personagem, eu tenho uma pequena bibliografia. Dois caras que eu quero citar aqui. Sid Field, manual de roteiro, é para cinema, é um dos mais importantes manuais de roteiro que existem. É referenciadíssimo, é um passo a passo, digamos assim. É um livro muito bom. E eu vou falar, obviamente, da parte que ele fala de personagem, né? Mas ele fala sobre todo o processo de fazer um roteiro de cinema. Mas como é sobre personagem, meio que vale pra muita coisa. E eu também vou falar de um cara que eu gosto muito da internet, que é o Film Crit Hulk. E ele é o cara é inteligentíssimo, o cara é foda, o cara é um script doctor em Hollywood. Ele é um cara que pega script de filme e conserta, digamos assim. Ele vê buracos no filme e conserta. E tem um artigo dele sobre o Homem de Aço, o último filme do Superman, e tem um trecho muito interessante que eu vou falar sobre ele aqui nesse vídeo, certo? E terceiro, tá um calor desgraçado e fazer vídeo significa desligar o ventilador. Então vocês me agradeçam porque eu tô morrendo. Muito bem, esse vídeo vai ser longo, explicativo e expositivo, então tenham paciência e fiquem comigo até o fim, por favor, certo? A gente falou no VideoQuest que o Zoro não é um cara tão legal assim, um personagem tão legal. Eu considero o Zoro um personagem até, digamos, mal escrito. Eu gosto dele. Eu gosto das cenas em que ele faz coisas fodas, assim, que o Oda raramente erra nessas cenas emocionantes. Por exemplo, a luta dele com o Mihawk, que vai ser importantíssimo nesse vídeo, ou aquele momento que ele pega toda a dor do Luffy em Thriller Bark. É muito forte, realmente muito forte a cena e o ato, e isso é foda, e realmente arrepia e emociona, né? Mas não é disso que a gente tá falando, a gente tá falando de como construir um personagem. E pensar sobre como o Zoro é construído e exposto pra gente durante a leitura do mangá, me fez perder um pouco os pontos que ele tinha comigo. Mas para exemplificar isso, eu preciso antes mostrar um personagem que foi o processo contrário. Quanto mais eu penso sobre ela, mais ela ganha pontos comigo, que é a Nami. É uma ótima personagem e eu vou usar ela para exemplificar o que caralhos eu quero dizer com um personagem bem escrito e personagem mal escrito. Então vamos lá. Vamos falar um pouco da vida da Nami. Por que ela é uma personagem interessante? Porque ela tem uma vida interessante para começo de conversa. A gente não vê as coisas nessa ordem, né, no mangá, a gente vê embaralhado, digamos assim, a gente começa a ver ela de um outro ponto, depois a gente conhece o passado dela. Ela é adotada quando criança, depois de um conflito lá, depois de alguma batalha, é adotada por uma mulher da marinha, Belemer, e junto com uma outra menina. E desde criança ela gosta de desenhar mapas e ela tem esse sonho de fazer um mapa mundi e tal. E a mãe dela é super protetora e a mãe dela se sacrifica pelas filhas. E é aquele tipo de mãe, isso eu já vi acontecer no mundo real várias vezes e por isso é uma coisa bastante real e identificável, né? A mãe dela deixa de ter pra ela pra dar pras filhas, o que é muito bonito. Ou seja, isso é um valor de autossacrifício que a Nami aprende, só que ela acha isso injusto e isso causa conflito. Guardem essa palavra, conflito. Causa conflito entre ela e a mãe, tal, e ela não gosta disso, ela queria ser mais... por que eu tenho que ter as coisas e você não e tal, e você não é minha mãe? Esse tipo de coisa que acontece bem forte, são cenas bastante fortes. Até que chega o Arlong e o Arlong fode tudo. O Arlong toma o controle da vila, toma o controle
de tudo lá que tá acontecendo, a Belemer meio que se sacrifica pelas filhas e morre. Ela se mata pelas duas filhas. De novo, autossacrifício, certo? Com esse valor de autossacrifício, de altruísmo e de desapego, a Nami faz a mesma coisa. Foi isso que ela aprendeu. Então o que ela faz? Sozinha, sem consultar ninguém, ela meio que se vende pro pessoal do Arlong, e porque ela quer comprar a vila de volta, digamos assim, né? E ela começa a ser uma ladra por conta disso, enquanto isso ela vai fazendo os mapas pros caras. E todos os mapas que ela faz ficam com o pessoal do Arlong, enquanto isso ela tá roubando piratas, certo? Por que eu descrevi tudo isso? Porque Siege Field, no manual do roteiro, ele coloca esse diagrama aqui. Esse diagrama é bem interessante, eu tô com uma colinha aqui embaixo. É o diagrama para formar um personagem. Primeiro você tem a parte interior, a parte que forma o personagem, que é a sua biografia que eu acabei de falar. Essa biografia, ela cria um ponto de vista, ela cria uma atitude, né? Ela criou essa atitude na Nami de ela não se misturar com as pessoas. Como ela tem que fazer isso sozinha, ela não pode confiar em ninguém, ela não pode se abrir. Até porque ela é uma ladra, e ela tem que roubar das pessoas, ela tem que ter um desligamento, uma distância, né? E isso vem da biografia. E aí quando você coloca na parte exterior, a parte que revela o personagem, aí é a ação. O que a personagem faz? Isso é ação. E ação é personagem. O personagem só é o que ele faz. A gente tem que ver as coisas acontecendo. Não pode ser uma exposição de alguma outra pessoa falando por fora. Tem nada a ver isso aí. A Nami, ela tem uma necessidade dramática. Esse é o nome, a necessidade dramática dela. Qual é a necessidade dramática dela? Recuperar a vila. É isso que ela precisa fazer, né? Aí, no texto do Chris Hook, ele faz um negócio muito interessante, que é colocar 7 perguntas básicas que ele usa para tentar achar problemas básicos de roteiro na formação de personagem, de drama e conflito de personagem, certo? E as perguntas são essas aqui que vocês estão vendo na tela. Eu tô aqui com a cola no Word aqui para falar com vocês. E a gente vai ver um pouco disso na Nami. Por exemplo, o que a personagem quer? Ela quer fazer o Mapa Mundi, é a vontade dela, o sonho. O que a personagem precisa? Ela precisa recuperar a vila. Ela precisa de muito dinheiro para comprar a vila de volta. Como essas necessidades e vontades entram em conflito umas com as outras dentro do personagem? No caso da Nami, ela não vai poder fazer o Mapa Mundi enquanto ela tiver o compromisso de salvar a vila. Ela não pode viajar pelo mundo para fazer o mapa, né? E isso é bem básico, né? E, de qualquer forma, ela não pode... Apesar que eu vou chegar nisso aí. Esse é o conflito básico interno dela. Ela quer uma coisa que ela não pode fazer por conta de uma outra que ela precisa fazer. Ela quer o Mapa Mundi, não pode porque precisa salvar a vila. E uma coisa entra em choque com a outra. E esses conflitos, essa é a palavra-chave aqui. Conflito. Quanto mais conflito, mais forte, mais significativo é o personagem. No caso da Nami, tem esse primeiro conflito. Como isso entra em conflito com o mundo à volta dela? No caso dela, como ela se afastou e tá junto com os piratas do Arlong, ela, naquele contexto do East Blue, além dela ser uma ladra de pirata, o que já é uma coisa errada, até do ponto de vista dos piratas, que são os caras errados, ela tá junto dos piratas do Arlong, que são os caras mais perigosos e mais temidos do East Blue, né, dos mares do leste. Então isso já entra em conflito com esse mundo, desse contexto dos 12 primeiros volumes. Como isso entra em conflito com outros personagens? Aí é mais interessante ainda, porque por conta de tudo isso que aconteceu com ela, ela ter que ser uma ladra e se afastar, entra em conflito com a tripulação do Luffy. Ela nunca se aproxima e nunca deixa que as pessoas gostem dela. Inclusive, ela constantemente tá meio que traindo os caras. Ela sempre quer garantir o tesouro dela e tal, ao invés de ajudar
o que está acontecendo ali no momento. Então isso entra em conflito com os personagens à volta dela. Como o personagem muda através desses conflitos e como a resolução desses conflitos afeta os próprios conflitos, né? Como isso afeta as necessidades e vontades. Aí a gente consegue analisar Nanami por conta do arco do Arlong mesmo, que isso é meio que resolvido. A personagem tem um arco de desenvolvimento que acaba no arco do Arlong, que é bastante forte por conta de ser um arco muito bom e ter a ver com ela. E por isso que o desenvolvimento de personagem dela fica relevante, porque tem a ver com algo que está acontecendo na nossa frente. A resolução desses conflitos faz com que ela veja, no momento do arco do Arlong, da resolução do arco do Arlong, ela percebe que ela pode confiar em pessoas. Ela percebe que existe um outro caminho que pessoas... que se ela não fizer, se ela não achar que ela tem que fazer tudo sozinha, ela pode resolver a necessidade e partir para a vontade dela de fazer o Mapa Mundi. Então ela cresce, nisso que acontece, ela cresce como pessoa. Ela para de valorizar apenas o dinheiro e valoriza os laços com as outras pessoas em volta dela. E a última pergunta, que impacto que essa mudança tem no resto das pessoas? Ela oficialmente entra pro grupo do Luffy com essa resolução. Ela oficialmente vira um membro daquele grupo e ganha amigos, e as pessoas de fato confiam nela depois disso. Ela não fica só aquela pessoa estranha que tá ali no nosso barco e de repente ela vai embora, como aconteceu lá no fim do arco do Don Krieg, do restaurante, né? Ou seja, nesse esquema que eu expus, obviamente que existem outros esquemas, mas nesse esquema que eu expus de construção de personagem, a Nami redondinha, é linda, maravilhosa, foda, uma das melhores personagens de todo o One Piece, pra mim. Quanto mais eu penso na Nami, cada vez eu acho ela mais foda. E é nesses termos que eu penso no Zoro. Então vamos falar do Zoro agora. História de vida do Zoro. Só o que a gente sabe é que ele treinava Kendo com um cara que não fica muito claro exatamente qual é a relação do mestre com o Zoro usa duas espadas e ele perde sempre pra filha desse mestre, que é muito mais forte do que ele e é mais velha, e ele não aceita o fato de ela ser uma menina e vencer ele, mesmo que ele seja forte e vença os adultos. E aí você tem o lado dessa menina, da Kuina, que fala: cara, quando eu crescer eu não vou ser tão forte quanto um homem, meu pai sempre fala isso, e eu acho muito injusto, eu queria ter nascido homem. E ele fica puto com isso, porque quando eu vencer você, eu quero que seja do meu mérito e tal, até que ela morre, caindo da escada. Tem uma parte que fala ali naquele quadro, fala como os humanos são frágeis, né, como as pessoas são frágeis e morrem por nada. E aí ele nesse momento promete que ele vai se tornar o espadachim mais forte do mundo, para que o nome dele chegue a ela nos céus, né? Ele vai meio que fazer isso por ela. Aí a gente passa pro diagrama do Sydfield. Essa é a biografia dele. Isso cria um ponto de vista nele? Não fica muito claro, porque não dá pra saber exatamente qual é o ponto de vista do Zoro. Não dá pra saber qual é a atitude dele perante o mundo, né? Ele tem uma espécie de honra do espadachim que eu não sei exatamente de onde vem, porque esse flashback dele não mostra quase nada. O flashback dele mostra ele lutando e perdendo, e a menina morrendo. Então qual é o ponto de vista, qual é a atitude em relação ao mundo que é criado através da vida do Zoro? Não fica muito claro. Qual é a necessidade dele? A necessidade dele é provar... aliás, nesse caso seria uma vontade. A vontade dele é se tornar o rei dos piratas. Se tornar o maior espadachim do mundo por causa dela. Se você passa para as ações, pro que forma ele como um ser humano normal, a gente sabe que ele tem o hábito de se perder, né? Que é a piadinha dele. Inclusive o Urso fala que ele é definido por quatro coisas, 3 espadas e uma piada ruim. Tem essa piada dele perdido, que eu não consigo ver relação com absolutamente nada, a não ser que alguém tenha alguma interpretação muito legal sobre isso, mas pra mim ele é só perdido. Ele não é perdido como a Nami gosta de dinheiro por causa da história de vida dela. O Zoro é perdido por alguma coisa? Não. É só uma coisa que o Oda colocou lá. Ele é perdido. E ele treina pra ser forte. Essa é a vida dele, certo? Da maneira como eu vejo o Zoro, toda essa construção é fraca, tem poucos elementos, nunca foi trabalhado em arco nenhum, como o da Nami, né? E a gente não vê exatamente o que ele quer e o que ele faz. Ele luta, em lutas fodas, legal,
mas é só isso. Aí a gente parte para as perguntas. O que esse personagem quer? Ele quer se tornar o maior espadachim do mundo. O que esse personagem precisa? Ele precisa ser forte. É basicamente isso. Ele não tem nenhuma outra coisa que ele necessite fazer. Ele precisa ficar forte. Como essas necessidades e vontades se chocam e entram em conflito dentro dele? Não entram em conflito, porque uma coisa complementa a outra. Se ele quer se tornar o maior espadachim do mundo, ele precisa ser forte. No máximo a gente pode pensar que isso entra em conflito porque ele não é forte o suficiente para ser o maior espadachim. Ele precisa tornar-se forte o suficiente, né? Só que isso também não é muito bem trabalhado durante a série, porque tirando a luta do Mihawk, que a gente vai falar um pouco mais pra frente, não tem nenhuma outra prova de que ele seja fraco. Ele vence todo mundo. Eu não consigo me lembrar de nenhuma outra luta que ele perca. E tem muita luta que ele vence meio que, por exemplo, no arco dos Homens Peixe, ele vence em uma página dupla. Não mostra a luta dele direito. Pá! Venceu! Sabe? Então a gente não sente que ele é fraco para sentir a necessidade que ele precisa ficar forte. Como isso entra em conflito com o mundo de fora? Não existe nenhum problema em ser espadachim. Não existe nenhum problema em ser o maior espadachim. Sei lá, preconceito. Ninguém tem preconceito. Não tem nenhuma lei contra o porte de espadas, como por exemplo no Kenshin. Né? O cara é um espadachim, mas o Japão não permite mais espadas. Então não há esse problema em ele ser o maior espadachim, a não ser os outros rivais dele em se tornar o maior espadachim, que ele vence todos. Como isso entra em conflito com outros personagens? No âmbito imediato dele, não entra em conflito. Ninguém tem problema com ele ser o maior espadachim e ninguém tem problema com ele ser forte. Às vezes causa problema no fato de ele ser inconsequente, mas é mais um negócio de ai meu Deus, o que ele tá fazendo? E aí ele resolve a coisa vencendo o inimigo. Entra em conflito com o Mihawk, que é o único personagem que se põe no caminho do Zoro e por isso é a melhor, pra mim, a melhor cena do Zoro em todo o mangá, rivalizando com aquela que eu falei do Thriller Bark, né, que ele pega toda a dor do Luffy. Esse é o momento em que o fato de ele querer se tornar o maior espadachim do mundo entra em conflito com o fato de que existe um cara que já é o maior espadachim do mundo e é virtualmente invencível. E ele perde com um palito de dente que o cara tá usando ali, um negócio de cortar carta, tá ligado? É ridículo. É a arma que ele tá usando. E ele não consegue vencer. Só que também tem uma outra coisa. O Mihawk não tem nenhum problema com o Zoro. E mais pra frente, eles se reencontram, eles continuam não tendo nenhum problema com o outro e o Mihawk treina o Zoro. Sabe? O Oda criou o momento foda do Zoro sendo o vencido e depois ele coloca os dois personagens frente a frente e o conflito não é trabalhado. Falei tanto que acabou a bateria, olha só. Sobram as duas últimas perguntas, como o personagem muda através desses conflitos e como a resolução deles afeta o personagem e que impacto essa mudança tem em todo mundo, mas é até um pouco injusto falar disso do Zoro porque não houve um arco do Zoro, né? Não houve como a Nami teve o Arlong, não teve pro Zoro pra gente ver essa mudança final, então o personagem ainda está em processo. Em processo de que a gente não sabe, mas ele está em processo. Mas teve o momento do Mihawk. O momento do Mihawk foi um momento de mudança, que foi um momento em que ele percebe que ele é fraco. E ele precisa treinar para ser forte, né? Só que assim, esse é o único ponto de virada e isso não muda o objetivo. Muda a escala, né? Ele tem uma ideia de onde ele tá, mas ele continua querendo ser o maior espadachim. E isso não afeta mais ninguém à volta dele, porque todo mundo fala, poxa, ele perdeu, mas que foda, continua. Mais ou menos essa atitude. Ou seja, o personagem do Zoro, nesse esquema, existem outros esquemas de construção de personagem, mas nesse esquema o Zoro não é um personagem tão bem formado quanto a gente acha. Por mais que a gente goste do Zoro, tem momentos foda, o design é foda, né? O cabelo verde é aquele negócio na barriga, parece um vagabundo, só que o cara é muito bom. As lutas são muito legais, ele tem momentos emocionantes porque o Oda raramente erra. É foda, realmente é, muito bom.
Só que ele é mal formado, ele é básico. E ele é deslocado. Sim, ele é super importante, ele é o braço direito do capitão. Beleza. Mas enquanto a Robin tem conexão com um monte de coisa da trama de One Piece, o Luffy, obviamente, é a base de tudo. A Nami tem conexão com o Arlong, e o Arlong é pivô de uma porrada de coisa. Até o Usopp é filho de um cara da tripulação de um dos 4 reis, sabe? Então, o Zoro, ele é de fora. Quem é esse mestre dele? Quem é Kuina? Qual é a relevância desses caras? Esse estilo dele tem a ver com alguma coisa? A única conexão que o Zoro tem com alguma coisa que não seja a tripulação é o Mihawk. O Mihawk é a melhor coisa que tem no personagem do Zoro, né? O Mihawk é a base de tudo que existe de legal no personagem do Zoro, né? No fim das contas. Então, é por isso que a gente fala que ele não é um personagem bom. Eu não considero um bom personagem de construção, de roteiro, de escrever o personagem. Não que eu não goste, eu gosto do Zoro, mas ele não é tão bem escrito assim. Então, se você ficou até o fim, eu espero que você tenha entendido que eu não tô só aqui sendo hater de eu não gosto do Zoro, o Usopp é melhor. Não, o Usopp nessa construção, por exemplo, ele falha em alguns aspectos também. Ele não é tão bem escrito quanto a Nami, que é uma baita de uma personagem. Não é essa questão, não é que eu sou hater, eu gosto pra caralho de One Piece. Mas o Zoro, escrita básica de construção de personagem, ele falha, pra mim, na minha avaliação, em praticamente todos os aspectos da base teórica que eu conheço. Se você tem alguma outra base teórica, por favor, videoquest.com.br e coloque lá. E esse experimento que eu fiz aqui foi enorme e eu espero que seja útil e, sei lá, me deu vontade de fazer com outros personagens. É interessante isso aí de fazer um experimento de como os personagens são formados, certo? Alguma hora eu ainda faço o outro vídeo que eu falei sobre realismo, fantasia e suspensão de descrença e por que caralhos a gente acha que o Luffy não é um bom capitão. Alguma hora eu faço, fiquem ligados, abraço pra vocês e tchau.